Popular quando precisa, minha gente. É assim que dirigente de futebol trata o torcedor. Na hora de dizer para todo mundo que tem 40 milhões, 15 milhões, 20 milhões de torcedores para vender camisa, patrocínio, etc. Todos esses torcedores têm a mesma importância para um time de futebol. Na hora que chega numa decisão, na hora que chega num jogo importante, é natural que o preço vai ser maior. Uma coisa é o preço ser maior. Outra coisa é você cobrar do cara um dinheiro que ele não pode pagar. Né? Você cobrar do cara e falar, ó, eu sei que eu tenho 60 mil pessoas com essa condição, e foda-se se você é importante, se você é quem me consome o ano inteiro ou não. Eu vou cobrar desses 60, vou ganhar dinheiro. E vai ter, nós já criamos nessa geração um grupo de torcedores que fala assim, não, eu prefiro não poder ir no jogo se no ano que vem for para eu ter um grande craque no meu time e ganhar esse dinheiro aí com a final e tal. Só que, cara, eu nunca vou conseguir parar de bater nessa tese, porque eu acho absolutamente surreal a conta de achar que quando você usa o dinheiro do rico e exclui o pobre num momento decisivo, você está ganhando um dinheiro que é simples assim. Essa equação ela não fecha. O São Paulo também botou os preços muito altos, não foi só o Flamengo. O Flamengo foi um pouquinho over, né? O Flamengo passou um pouquinho do limite. Mas você vê a reação da torcida do Flamengo no final do jogo, quando saiu a renda do jogo. Em vez do torcedor do Flamengo ficar feliz que a renda foi alta, que o público foi alto, não, eles foram lá e xingaram o presidente. E é um presidente vencedor. Eles xingaram o presidente porque eles falam, cara, quantas pessoas ali naquele estádio estavam ali pagando o que eles não podiam? Quantas pessoas ali naquele estádio estavam ali tendo que... E não puderam levar seus filhos, não puderam levar o seu afilhado, o seu sobrinho, porque não dá para pagar. Não dá para pagar, gente. A gente está falando do ingresso de R$700. Não tem condição nenhuma de você pegar, você tem 2 filhos em casa. Não dá, não tem condição, brother. Você pegar 2 filhos na sua casa, levar, tem lanche, transporte e tal, não dá para pagar. Entende? Então, eu bato nessa tecla há muitos anos e não vou ser ouvido. Inclusive, o dia que eu peguei birra lá e achei que aquele BAP, aquele gerente do Flamengo lá era um arrogante, foi exatamente por causa disso. Porque quando o Flamengo anunciou a primeira subida de preço muito grande, o Flamengo ainda não tinha um timaço, o Flamengo tinha um time comum, eu me lembro que eu fiz críticas falando, não, cara, primeiro você melhora o seu time, depois você aumenta o ingresso. Você não aumenta o ingresso antes. E aí, quando eu encontrei o BAP pessoalmente, primeira vez, no lançamento do livro do Arthur Mullenberg, eu me apresentar e falar, Rica, você quer o BAP? Você quer? Eu falei, tudo bem, BAP, muito prazer e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, eu sou um dos, brincando assim, falei pra ele, eu sou um dos corneteiros desse negócio do preço do ingresso aí, mas boa sorte pra vocês. Aí ele virou pra mim e falou assim, sério? Ele falou assim, você vai continuar criticando, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Eu falei, caralho. Tá bom, mas passei a só confirmar o que falam, né? Que falavam pra mim que ele era um puta de um cara arrogante. Falei, beleza, então realmente ele deve ser um cara arrogante, porque eu fiz uma brincadeira com ele e tal. Mas eu não vou mudar minha opinião porque ele é arrogante ou não. Então, eu continuo achando, passam-se os anos e o Flamengo passa a ser... o Flamengo tem uma mentalidade de banco, né? E eu entendo pelos resultados, pelos investimentos em campo, eu sei que o torcedor quer os craques e tal, só que existe, eu acho que um limite. Eu acho que esse limite se estabelece no momento em que você fala, ó, torcedor, eu tenho aqui... um preço a mais porque é um jogo decisivo e eu sou o cara do Mercado Livre, eu sou o cara totalmente a favor de que o mercado se regule sozinho, mas eu acho que por parte da diretoria, e eu repito, eu sou contra a Procon, eu acho que o governo não tem que intervir nisso, mas o clube tem que ter o cuidado de dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui 30 milhões de torcedores, dos quais, sei lá, 2 milhões são muito apaixonados, e desses 2 milhões, talvez 1.800.000, 1.500.000 sejam torcedores de renda menor, porque essa é a realidade do Brasil. Eu não posso dizer para todos esses caras numa decisão que ele não pode ver o jogo. Eu não posso dizer isso. E aí eu vou repetir a estratégia que eu sempre falo que eu acho que os clubes deveriam usar. Cria um setor de preço popular, mesmo que sejam 5 mil lugares. E neste lugar, todos os jogos do ano, inclusive uma decisão, ele vai custar 20 conto, 50 conto. Você fala assim, Rica, mas o torcedor ele vai tentar o ingresso. E a maior parte deles não vai conseguir. Tudo bem. Nós vamos manter uma ideia capitalista, nós vamos manter uma ideia de livre mercado, mas você vai dizer para o torcedor o seguinte, querido, você não conseguiu comprar o ingresso. É completamente diferente do torcedor voltar para casa e falar assim, torcedor, você não tem nem como tentar, porque você não tem dinheiro para comprar o ingresso. O jogo do Flamengo não é para você. Isso é muito difícil, cara, você dizer isso para um torcedor. Porque o cara gasta o que ele não pode, não só com dinheiro de ingresso, mas o tempo que ele dedica, sabe? Domingo à tarde a família quer sair, ele fala, não vou sair porque hoje tem Flamengo, não vou fazer isso. A gente sabe como o torcedor é devoto do clube dele. E o cara devoto do clube dele, nem todo mundo tem a situação de alguns que estão me assistindo, ou a minha, de falar assim, pô, eu posso, se o jogo ficar mais caro eu vou pagar e tudo bem. A grande parte não tem. Então, não é uma questão de você querer ajudar o pobre, porque eu não sou um socialista. Eu não acho que você tem que dar um ingresso pro cara. Só que nesse caso, a gente está falando de uma relação de engajamento.
A gente não tá falando de uma relação que ela termina depois do jogo. Você fazer um boat show, né, aquele Feira dos Barcos lá e falar assim, vou cobrar R$1.000, foda-se. Vai quem quer. Agora, você joga 2 vezes por semana, meu. Esses caras compram tua camisa. Se esse cara for ficando mais distante, se esse cara for ficando menos apaixonado, quem vai levar o prejuízo lá na frente é você. Eu sei que o dirigente só pensa no mandato de 2, 3 anos e não pensa nas próximas. Só que, cara, excluir o torcedor, e eu me lembro muito bem que eu fiz um texto em 2016. Acho que na época o Flamengo tinha subido o ingresso dele para R$70. R$70 na época era uma bala. A maior parte dos ingressos estavam 20 e tal, de repente foi para 70 conto. E foi mais ou menos nessa época aí. E aí eu me lembro que eu passei na portaria do meu prédio e o meu porteiro, porra, tava lá, ele é Flamengo e tal, não sei o que. Eu falei, ei, compadre, pô, tô indo lá pro Engenhão, você não vai não? Aí ele falou assim pra mim, pô, Rica, não dá não. Eu 2 filhos. Caralho, eu fui embora pro Engenhão aquele dia, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, cara, ele não vai talvez mais em nenhum jogo. Porque ele não pode. Ele tem 2 filhos, como é que ele vai pagar o ingresso de 2 filhos de R$70? É um puta de um dinheiro. E é daquele dia em diante eu comecei a pensar nisso, de falar, cara, isso não é um ganho. Você prefere ganhar R$70 hoje e talvez perder 1 ou 2 gerações dos filhos daquele cara? Será que um clube europeu de dono, que tem um dono, ele vai não se importar com a perda dos filhos desse cara? Que esse cara não vai ser tão fanático quanto ele. Porque ele cresceu indo no Maracanã a R$10. Por isso que ele é louco pelo Flamengo. Você vai excluir esse cara não vai voltar, esse cara não vai ter o mesmo nível de engajamento que você tem. E isso não é uma perda? Se eu sou um gestor de uma coisa que vai demorar anos, que está na minha mão pelos próximos 100 anos, eu não posso pensar só em 6 meses. Eu não posso pensar só no jogo de domingo. A premiação da Copa do Brasil já é muito boa. E além de tudo, quando você faz isso, você leva um público para o estádio que é diferente do público que está lá todo jogo. O público diferente, ele não é pior ou melhor do que o público de sempre, mas ele é um público que reage ao jogo diferente. Então, aquele flamenguista que está lá todo jogo no domingo, ele sabe o momento de vaiar, ele sabe o momento que não pode vaiar, ele sabe o momento de empurrar o time, tá? Por quê? Porque ele vai lá todo domingo, ele sabe como é que aquilo funciona. O cara que nunca vai, pega R$700, R$1.000, sei lá, e paga pra ir numa final, esse cara não tem a menor ideia. Ele reage simplesmente com o direito, paguei e foda-se. E realmente ele pode, mas tira também até o impacto do campo. Então até desportivamente essa decisão é ruim. Então, cara, eu sou zero a favor de governo decidir essas coisas, sou zero a favor de Procon em cima, cara, cada um cobra o que quer, paga o que quer, não tem problema. Meu ponto é, a diretoria dos clubes não pode ignorar que ela está afastando a grande massa do torcedor do estádio quando ela diz para ele que ele não pode ir para a final. É diferente não conseguir ingressos e não poder sequer sonhar com ele porque você não tem o dinheiro.